Olá, tudo bom? Espero que você esteja super bem aí desse lado. Hoje a gente tem um episódio muito especial do Além do Saber. Para mim é uma honra estar nesse episódio. Espero que você goste, curta. A gente tem aqui um convidado que me honra demais, não só pela sua carreira, né, por tudo que faz, mas porque eu acho que a gente, nas nossas conversas, sempre tem uma sincronia, né, e a gente combina de pensamento, do que pensa. Então eu estou aqui com o Delmir Peixoto, que além de ter uma carreira linda e longa, né, na Petrobras, é um pensador, eu acho, um criador de conceitos. Obrigada, Delmir, por ter aceitado o convite, por estar aqui. Eu sei que, né, sempre tem um esforço adicional, então muito obrigada. E que delícia estar aqui no Rio também, fazendo esse trabalho com você. Bom, Constância, eu que agradeço, né? É super bom sempre conversar com você. Realmente tem essa sinergia de pensar muitas coisas. Nossa, parece que ela leu meu pensamento, né? É a sensação que eu tenho várias vezes quando eu vejo apresentações suas. Sim. Então é um grande prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho aí dessa vivência, compartilhar com o pessoal, né, toda essa trajetória que a gente tem em educação e o que está vindo por aí, especialmente, né? Sim. Quando eu conheci você estava liderando o laboratório de inovação, de experiências de aprendizagem, né? Que já é uma coisa fantástica, assim, né? E agora mudou, né? Acho que até pelo trabalho incrível, né? E um trabalho realmente de ponta que você fez lá. Parece que você tem novidades para contar, né? Que você está agora numa outra frente, que também tem a ver, super a ver, mas está numa outra frente de trabalho. Perfeito. Então, assim, nos últimos 6 anos, eu estive à frente do Laboratório de Experiências de Aprendizagem com Metodologias Disruptivas Sim. da Universidade de Petrobras, como consultor, né, nessa área de inovação e educação. E mais recentemente agora, justamente no mês passado, em abril agora de 2026, eu fiz uma transição para a área da gerência executiva do RH. Então, eu estou como consultor, né, nessa área e já com um olho num outro projeto, né, já concebendo um outro projeto que tem a ver com o futuro do trabalho, que eu vou comentar um pouquinho com vocês também. Que legal. Então, acho que combina muito com o tema que a gente vai falar nos próximos minutos, mas tem uma coisa, né, que me aflige. Acho que todos nós que trabalhamos, né, com desenvolvimento de pessoas e de times, eu gosto muito de pensar em educação para o trabalho, né, aprendizagem para o trabalho, que será que em tempos onde a gente tem tanto acesso a conhecimento, né, praticamente, sei lá, qualquer um pode ter acesso a muito conhecimento, tanto o conhecimento que é produzido nacionalmente quanto do globo inteiro, né? Será que a gente está aprendendo de verdade? Ou será que a gente está consumindo conteúdo? Sabe, essa coisa do consumo de conteúdo. Eu acho que isso é uma coisa que me aflige. E uma pergunta que me vem muito forte a partir disso é: como que a gente vai operar nesse novo momento, né? Como que o trabalho que está mudando tanto, né? Tem um número mágico, 40% das competências do trabalho vão mudar até 2030. Como é que a gente vai dar conta de tanto conteúdo, mas experiências de aprendizagem cada vez mais, às vezes, conectadas com o consumo daquilo rápido, pasteurizado? O que você acha? O que você está enxergando? Perfeito. Assim, primeiro eu acho que estamos todos aprendendo, né, a ser humanos em tempos de IA. Sim. E isso envolve desde a dimensão do trabalho, o que é esse trabalho novo do humano, num contexto onde a IA começa a nos apoiar e até mesmo substituir atividades mais cognitivas, Sim. que antes estavam especialmente dedicadas aos humanos, né? E no contexto da educação também, como que a gente, nesse contexto de trabalho, especialmente, que a gente está falando de educação corporativa, qual é essa relação do trabalhador com o conhecimento, com a aprendizagem, num ambiente onde tem um outro agente cognitivo apoiando o processo. Sim. Então, acho que estamos todos aprendendo esses novos modelos e, de fato, eu vejo, sim, um risco que você traz, né, quando você coloca a questão do conteúdo, né, e talvez a IA
até acelerando a produção de mais conteúdo e focando sempre no conteúdo, né? Eu acho que nessa aprendizagem, uma das coisas que a gente vai ter vou até fazer um paralelo com algo do passado, mas que eu acho que ajuda a entender um pouco o meu raciocínio, né? Uhum. Quando surgiu a calculadora, né, muitos perguntavam, mas eu vou poder usar a calculadora numa aprendizagem? As pessoas não vão deixar de saber fazer a conta? Sim, Então tem uma questão chave aí da educação, que é a intencionalidade da ferramenta para o objetivo que você tem. E sim. eu acho que é isso que a gente está aprendendo a fazer. Como usar intencionalmente a aprendizagem para favorecer a aprendizagem humana e não substituir o que eu preciso saber. Então, por exemplo, se lá atrás a intenção de um curso fosse aprender a noção de soma, subtração, eu não vou usar uma calculadora naquele momento, porque o objetivo é justamente Sim, desenvolver essa noção. sim. Mas se eu estou fazendo um curso de cálculo integral numa engenharia, não tem por que eu não usar a calculadora como uma ferramenta de produtividade, porque a noção dos cálculos, né, o engenheiro já possui. E aquilo só vira uma ferramenta de produtividade. Uhum. Então, eu acho da mesma forma a IA, se ela for usada equivocadamente, né, para substituir algo que preciso desenvolver na pessoa, ela está sendo usada equivocadamente. Mas se eu consigo ter uma clareza de que, em determinadas situações, ela pode ser utilizada como produtividade para esse processo de aprendizagem, eu entendo que a gente pode estar sendo assertivo e só ampliando a nossa capacidade de aprendizagem. Sim. Então, eu acho que tem muito a ver com a intencionalidade e saber o uso assertivo dessa ferramenta, ou seja, ter a fluência digital, que é uma palavrinha chave, cada vez mais a gente está olhando para ela, né, dentro do contexto corporativo, é como que eu ajudo as pessoas a saberem usar criticamente a tecnologia para de fato gerar um valor, e não Sim, só pela moda do uso, né, pela hype, pela usar por usar. sim. Então, eu acho que a gente está aprendendo isso, nós já aprendendo, a gente já tem algumas clarezas sobre isso, alguns frameworks que estão nos ajudando a direcionar. Mas sim, se a gente não tiver essa clareza, a gente pode correr um risco de estar realmente atrapalhando o processo de aprendizagem, substituindo, né? Então, por exemplo, se eu estou desenvolvendo uma capacidade de escrita, né, de escrita corporativa, de redação e tal, se eu for usar o chat GPT para criar as propostas, eu ficar sempre criando, eu vou reduzir essa capacidade própria de criação, de Uhum. autenticidade, de colocar um texto adequado. Mas se eu estou no meu dia a dia de trabalho, eu já sei, né, eu já tenho a noção de uma boa redação corporativa e vou usar aquela ferramenta para me ajudar a rapidamente fazer uma síntese, uma revisão, mas eu sei a mensagem, eu sei como transmitir aquilo ali para o público adequado, eu tenho os instrumentos adequados para poder usar assertivamente para ganhar produtividade. Sim. Então, veja assim. Tem uma. Apesar, né, de eu ter feito um monte de pergunta, você falou uma coisa que já me veio uma outra coisa na cabeça, que é assim. Então, o que você está dizendo, que para mim faz muito sentido, é que tem uma questão de arquitetura, né? Porque um dos meus. Assim, eu tenho estudado muito esse tema ultimamente, e agora no SX, no SWSX, né? No XSW, perdão, agora que teve em Austin, eles têm uma seção que é só de educação. Então, todos os dias só dedicados à educação, é maravilhoso. E lá se falou muito de que um dos problemas da IA para a aprendizagem é essa perda de fricção, que é o desafio, errar, começar de novo. Quando a gente anda de bicicleta, né, Sim. cai, desequilibra, volta, aí, não sei, vai perto de um murinho para pôr a perna para facilitar, né, faz pequenas. Mas do jeito que você está falando, agora me veio uma coisa na cabeça, que então, não é que a gente vai perder essa fricção, essa possibilidade de erro, mas é como a gente constrói a experiência. Exato. A gente não pode construir, então, uma experiência que substitua o pensar, mas que ajude a melhorar esse pensar, por exemplo, ou traga até uma perspectiva mais crítica. É disso que você está falando? Então, o problema não é a ferramenta, é a arquitetura? Exato, porque assim, eu acho que a fricção ela é positiva, ela é necessária. Sim, E a IA, ela não pode tirar a fricção do que eu preciso
intencionalmente ter para construir aquela aprendizagem. Sim, Mas ela pode tirar a fricção do que é acessório, do que eu não preciso, não está no foco do meu desenvolvimento, mas que eu vou sim, ganhar produtividade, sim, né? Então, sim, essa fricção ela pode eliminar, vamos dizer assim, que é uma fricção de trabalho desnecessária para o alcance do objetivo. Mas sim, aquelas que são importantes para alcançar o objetivo de aprendizagem, eu preciso mantê-las. sim. Acho que Então, e aí, de novo, né? Não precisa ser uma coisa ou outra, mas é isso. como você junta essas pontes, essas pontas, né, da história para construir uma experiência que traga o aprendizado de verdade, mas também traga agilidade, né? E essa tal dessa fluência digital. Conta pra gente um pouquinho. A primeira vez que eu escutei essa palavra foi com você. É, fala um pouquinho de como é que você está vendo isso e nas suas iniciativas, eu sei que você já está trabalhando nisso. O que que você tem feito para o que é e o que que você tem feito para estimular isso dentro da Petrobras? Perfeito. De fato, assim, acho que nos últimos 1 ano e meio, né, tenho estado mergulhado no desenvolvimento de fluência digital, que é justamente essa capacidade de olhar criticamente para a tecnologia, saber que tipos de problema eu consigo endereçar com cada tipo de solução ou estratégia de uso daquela tecnologia e saber de fato usar essa tecnologia. Então, assim, na empresa, nós começamos com um projeto piloto, numa área específica de produção, Sim, e entendemos ali, desde o piloto, que não é só tecnologia. A grande questão, obviamente, é saber para que serve aquela tecnologia, mas também tem uma dimensão muito grande das pessoas serem embarcadas de uma forma adequada nesse processo de transformação. uhum, Então, serem cuidadas, né? Porque assim como a tecnologia está crescendo exponencialmente, a saúde mental, o problema de saúde mental no mundo também está crescendo exponencialmente. super, junto, né? E uma das dimensões dessa é justamente esse mundo tão dinâmico que a gente está vivendo, onde há muita insegurança, né? Porque antes eu tinha uma estabilidade muito grande num trabalho, eu fazia aquilo a minha vida inteira, gerava valor sobre aquela atividade, e hoje cada vez mais eu preciso conhecer uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, o processo mudou por causa das tecnologias, então a gente está realmente vivendo uma grande transformação que é muito ampla, né? Que é uma outra revolução industrial, e tudo isso traz instabilidades. Então, acreditar que só saber usar a tecnologia é um caminho é um pouco ingênuo. A gente precisa também desenvolver pessoas resilientes, pessoas adaptáveis, né? E eu nem gosto muito de falar de adaptabilidade, eu gosto de falar de evolução. Sim. Pessoas que consigam estar abertas para evoluir continuamente, Evoluíveis. Acabamos evoluíveis, de, acabamos um novo de, um termo, novo termo. que consigam evoluir em linha com tudo isso, engajadas, percebendo oportunidades, gerando valor, porque a narrativa contrária é muito fácil, né? Assim, é muito mais comum de se perceber. A gente vê na mídia, né? Demissões, a IA vai demitir pessoas, a IA tal. Só que existe um mundo de oportunidades que se abre também e que a gente precisa dar consciência sobre isso. Porque aí sim a gente consegue perder o medo e Uhum. abraçar a oportunidade. Então, quando a gente fala de influência digital, a gente tem sim um peso, obviamente, grande em tecnologia, Lógico. mas tem um peso muito grande em preparar as pessoas para uma mentalidade de evolução contínua, de perceber oportunidades, de ter consciência sobre o seu desenvolvimento. A gente nunca foi muito treinado a nos desenvolver estrategicamente, né? Não. A gente fazia uma formação e gerava valor com aquilo ali durante muito tempo, Sim. né? Eu costumo falar assim, na geração do meu avô, até dos meus pais, geralmente você tinha uma profissão e levava aquela profissão pro resto da vida, né? Sim. Hoje, quando perguntam assim, o que que você faz? Eu tenho dificuldade de expressar, porque é, a cada ano eu tô fazendo uma coisa um pouco É diferente, verdade. né? Eu me formei em engenharia, depois fiz informática, mas depois me especializei em educação. E dentro desse contexto, em cada momento, uma hora eu trabalhei com educação à distância, outra hora eu trabalhei com inovação em educação, depois fui para inovação corporativa, agora olhando o futuro do trabalho, isso num período muito curto de tempo. Então, eu acho que conseguir perceber as transformações do mundo, ter um autoconhecimento para perceber o que te move, quais são os seus valores, o seu propósito, e encaixar nesse seu propósito um novo passo conectado com o novo, dando essa pincelada do novo, aproveitando as oportunidades do novo, é algo que para mim é fundamental para o sucesso da fluência digital. Então, além da tecnologia, conhecer a pessoa, nos conhecermos e conhecermos esse processo de adaptação,
que ele não vai acontecer por acaso, ele precisa ser intencional. Eu costumo perguntar assim para as pessoas dos cursos, né? Dentro dessa linha de influência digital, a gente criou uma trilha de desenvolvimento que iniciou no projeto piloto, como eu falei, depois cresceu para todo o RH fazer, e agora, nesse próximo mês agora, no final desse mês, vai ser aberto para toda a companhia, né? Para mais de 45 mil pessoas. Então, assim, uma das soluções desse programa, além das tecnológicas, é um curso de inovação pessoal. É maravilhoso Que aí isso. você consegue fazer com que as pessoas percebam É. que ela precisa ter uma estratégia também de se adaptar para Super, isso. Então super. a gente pergunta nesse curso, por exemplo, assim, quem de vocês tem na agenda um tempo dedicado a aprender algo que vocês explorar o mundo de forma livre, sem ter uma intenção específica, né? E todo mundo fala, como assim? Né? A gente está tão sobrecarregado de coisas, não dá nem para fazer as agendas, eu vou colocar um tempo para fazer uma coisa que eu nem sei o que eu vou fazer, que eu vou estudar. Mas se a gente não se programar para ter os momentos de exploração, a gente não vai conseguir compreender as mudanças e oportunidades que o mundo está trazendo para a gente propor o novo. Então, há uma mudança muito grande no mundo do trabalho, que é uma ênfase menor em execução, porque essa está sendo delegada à tecnologia, e uma ênfase maior em criação. E para isso, a gente precisa cuidar dos nossos métodos, da forma que a gente desenvolve, da forma que a gente explora esse futuro, trazer isso para a nossa agenda, trazer isso de forma organizada para o nosso processo. Assim, é tão chocante ouvir isso, do ponto de vista, eu acho, tem muitas camadas no que você está falando, né? A primeira coisa que você fala é que olha isso, numa trilha de fluência digital, a gente precisa ter autoconhecimento. E para mim faz muito sentido. Não é óbvio, tá? É bem contrário à obviedade, mas para mim faz muito sentido porque você falou, né? Nós precisamos ser evoluíveis, né? A gente precisa querer evoluir e nem todo mundo está conectado com isso, né? Então, para mim, me faz realmente muito sentido, um sentido não óbvio e sempre falo, né? Que é nesses pontos não óbvios, né? Que a gente realmente expande a nossa consciência, porque o óbvio está aí. E acho também que você fala uma coisa que eu acho que é muito importante, e aí eu queria explorar um pouco disso com você. Ok, então se a IA, né, e a gente sabe, vai dar conta, já está dando, né, conta de atividades que são ou mais mecânicas ou mais repetitíveis, né, ou até de criação em alguns momentos, né? O que você acha que vai sobrar para a gente? Onde a gente vai brilhar? Qual que é a nossa vantagem para quem souber, né, usar, tiver fluência digital e souber usar as ferramentas corretas? Na sua visão, nas suas pesquisas últimas, assim, o que você tem percebido que é o lugar onde a gente vai pôr a coroa na cabeça? Assim, é nosso. Perfeito. Eu até desenvolvi recentemente, com base nos estudos que eu tenho feito, um framework da aprendizagem na era da humanidade aumentada, né? Ou seja, essa humanidade consegue usar a tecnologia a favor da sua capacidade de realizar mais, né? E nesse framework, né, ele está até disponível lá no meu LinkedIn, uma das minhas postagens lá. Eu coloco o seguinte, assim, existe uma camada que é o que a IA conhece, porque o que é uma inteligência artificial, e obviamente está falando da generativa, né, nessa mais Sim. recente, que está mais em evidência. Qual é a fonte dessa aprendizagem? É o conhecimento. Primeiro, desses modelos abertos, macros, né, a gente tem uma fonte que é o conhecimento que está na internet, né, o conhecimento do mundo, vamos dizer assim. Mas o que está explicitado, que alguém gravou, que alguém escreveu, que alguém publicou de alguma forma. O foco é passado, né? É um passado e é algo que foi explicitado. Sim. E aí se eu pergunto assim, a qualquer pessoa que está nos assistindo, né, daquilo que a gente faz, daquilo que você faz hoje, o que você mobiliza que você já explicitou de conhecimento e o quanto você mobiliza de que está na sua cabeça, mas você não explicitou ainda. Total. Muita coisa, né? Você mobiliza muita coisa do que está no seu tácito. Super. E isso a IA não conhece ainda. Então a IA não conhece grande parte do conhecimento da humanidade, o conhecimento que está tácito. Sim. Ela conhece muito numa camada do que foi explicitado, mas tem muito do que não foi explicitado, e as coisas acontecem
ao vivo, né? Então, as tomadas de decisões numa empresa é tudo em tempo real, imobilizando conhecimento tácito. Também com base em apresentações que resgatam coisas explícitas e tudo mais, mas envolve muito do tácito. Então, primeiro esse é um ponto, a gente perceber que, olha, a gente sabe muita coisa que a IA não sabe. Né? Isso é um ponto importante. E o outro ponto é que, assim, cada indivíduo, cada pessoa, a fonte da aprendizagem nossa, diferente da IA, que é colher os dados que foram explicitados por alguém, a nossa fonte de conhecimento vem de uma observação única do mundo, subjetiva. Uhum. E cada um vê o mundo de uma forma, cada um passa pela mesma situação e vê e aprende e se importa com problemas de uma forma ou de outra, porque tem uma vivência, uma história diferente. Uhum. Então, cada empregado numa empresa, por exemplo, ele já tem um histórico único e ele vai estar mais sensível a perceber algumas oportunidades de melhoria e se engajar em tentar resolver aquilo do que outros. Ou seja, o ser humano tem uma intencionalidade, que é uma coisa que a IA não tem. Então, a IA, ela trabalha com dados, ela tem modelo de estatística, a IA generativa, e a gente aplica intencionalidade de acordo com o que a gente pede, do que a gente direciona, mas essa intenção de resolver um problema, uma dor que eu priorizo o meu tempo para resolver, invisto, né? Essa seleção está muito na mão do humano. E num contexto onde o conhecimento também está tácito, ou seja, tem muita coisa acontecendo além do que só a IA sabe. Super, nas conversas, por Nas exemplo. conversas. Então, eu costumo falar Total. assim, olha, eu vou fazer uma Concordo. apresentação para a diretoria, executivo defendendo um projeto. Sim. Eu posso usar a IA para me dar uma produtividade inicial? Posso. Ela vai trazer, assim, boas práticas consolidadas estatisticamente para levar uma apresentação do projeto tal para a diretoria. Bacana, muito bom. Só que ela conhece o contexto específico da diretoria da empresa que eu atuo. Ela conhece aquela diretora específica que é a principal elemento ali de decisão. E se Não. quem conhece, quem já tem uma relação, já sabe até algumas palavrinhas-chave que vão chamar mais atenção naquele contexto, por um evento que aconteceu numa semana passada, algum resultado de um outro projeto que foi levado e teve um feedback e agora eu conheço, então eu posso trabalhar o meu já melhor. Então, assim, existe uma riqueza de informações no contexto real que a IA não pega. Sim. Então, assim, qual o ideal dos mundos que eu vejo, né? Você saber usar a IA para pegar essa base, para você não partir do zero e reinventar a roda, e você refinar, a partir de uma análise crítica, aquilo que ela produz com a riqueza do conhecimento tácito que você tem no seu contexto. Sim. E aí você trabalha no nível do refinamento, né, da assertividade, trazendo aquele olhar seu também individual, aquilo que você vai apostar, aquilo que você vai investir, né, na sua singularidade. Sim. Então, assim, eu sempre falo, né, nos cursos, assim, ó, não subestimem o poder da sua singularidade. Sim. Você tem uma visão única do mundo e você pode perceber oportunidades e problemas que nenhuma outra pessoa consegue perceber, porque você está único naquele contexto, naquele ponto de visão. Sim. Tem um... Perfeito, assim, só para complementar, né, tem algo, nesses últimos meses mesmo que eu tenho pesquisado, todos os meus, até mandei para você, né, todos os meus artigos dos 4 primeiros meses do ano foram focados nisso, né, assim, e tem algumas coisas que eu li que eu gostei muito, que tem muito a ver com o que você falou, né, a primeira, nossa capacidade de leitura de cenário, Sim. porque a gente tem um histórico daquela diretoria, a gente já viu eles tomando decisões em outros momentos. A gente sabe que quando você conhece muito bem seu chefe, por exemplo, né, ou sabe quando levanta a sobrancelha direita, Sim. tá pensando e tá gostando. Então você tem realmente uma leitura de cenário que é só sua, né? Tem uma outra coisa que eu acho que é muito legal, que é a não a criatividade, porque hoje em dia você pede uma apresentação criativa e faz. Com pouco que você dá de prompt, sai. Mas a capacidade de imaginar, eu acho que é muito nossa, que é assim, e que tem a ver com esse lugar da vida que a gente passou, né? Do lugar que a gente nasceu, dos pais que a gente teve, sei lá, dos perrengues que a gente viveu na escola e que vão criando esse jeito, né? Então, logicamente, analisar uma planilha, ok, tudo bem, mas traduzir aquilo no contexto do lugar que você está, ou, né, no contexto, por exemplo, de um cliente que você, de um segmento de clientes que você atende, eu acho que sim, pode trazer alguns insights, Sim. mas talvez não resolva, Sim. não seja 100%, não vai ser 100% da solução, porque
tem um elemento ali que é seu, Sim. realmente. Será que isso também está conectado um pouco com uma intuição? Com essa coisa que a gente não consegue pegar, mas ela tá aqui na gente? Sim. Existe muito do nosso conhecimento que ele não é consciente, né? Então, assim, você tem ações e toma decisões, muitas vezes, e até uma crítica, assim, eu entendo e acredito e apoio toda essa questão de gestão centrada em dados, dados para suportar decisões, porque a gente não pode errar em coisas que todo mundo já sabe. Sim. Então, os dados alimentam aquilo ali. Olhando para o passado, né? Olhando para o passado, Tudo bem. exatamente. Mas, até fazendo projeções, né, com base no passado. Não, tudo bem. Beleza. Mas, quando se traz a questão da intuição, é justamente aquilo assim que é aquele diferencial, né, que por algum motivo eu consigo ter essa intuição, essa aposta a fazer, e que de fato é ser humano, porque não está nos dados. Uhum. Então, eu acho assim que é até contraditório pensar na IA como ferramenta de criatividade, considerando que ela trabalha com um resultado estatístico daquilo que ela traz de conhecimento que Sim, alguém já total, fez, total. que alguém já externalizou. Então, se a gente pensa que criação é singularidade, é algo novo que ninguém fez, como que eu vou usar uma base que é construída a partir de coisas que já foram Sim, feitas? sim, Então, existe uma certa contradição nesse ponto, total, né? concordo. super. Obviamente que é importante saber tudo que foi feito para não pensar que estou sendo criativo e estou inventando mais do mesmo, né? Então, agora, se eu quero ir além de fato, eu tenho que ter novas apostas, eu tenho que usar a sensibilidade humana que eu tenho para apostar em soluções novas para dores novas, né? Porque o mundo vai evoluindo, e aí eu vejo assim, que se discute muito a questão da produtividade, né? Como o uso da IA. Mas existe uma fórmula de produtividade que é, né, o que você gera de valor sobre o que você gasta. A maior parte, né, do que eu vi até hoje de iniciativas de IA, às vezes se resumem a focar muito em reduzir o seu gasto, né? E não a gerar mais receita. Uhum. Então, e aí tem até um relatório do Gartner, um estudo recente, que mostra que o resultado é maior aqui. Quando você usa o poder que a IA está te dando, que você não tinha antes, para criar soluções que antes não eram possíveis. E até Total. para atender dores que agora você é capaz de enfrentar, que antes você nem Sim, cogitava. sim. Então você está realmente usando a IA de uma forma estratégica para gerar novas receitas. E agora, esse novo envolve o quê? Esse olhar humano de Uhum. ampliar uma fronteira e de ir além do que está estabelecido, Sim. né? E aí eu concordo muito que tem algo além do que só dados, além do que só histórico passado. Nossa, assim, é uma coisa que eu tenho tanta certeza. Eu vejo, assim, líderes que quando operam do lugar só dos dados, perdem uma questão até emocional das coisas, né? Até a emoção, lógico que dá para gerar emoção com dados, óbvio que dá. Mas é importante a gente trazer, né, essa camada de leitura que não é só o dado explícito ali, né? Mudam as competências, muda o trabalho. Daqui a pouco você vai estar o expert do futuro do trabalho. Você já mas vai, né, ainda ter um laboratório disso. Muda o trabalho, mudam as competências, muda a necessidade, muda as ferramentas. E o T&D, Delmir, continua fazendo pílulas de treinamento e learning para pôr, sabe, aquele learning que você só fica o próximo slide, próximo slide, próximo slide, ou fazendo prova ainda, né, de conteúdo. O que vai ser do T&D quando o conteúdo, já está acontecendo, deixar de ser o rei, porque já não é o rei mais, qualquer um tem acesso. O que você acha que vai acontecer com o T&D? Qual é a saída que o T&D tem, o RH? Perfeito. Eu acho que assim, quando a gente fala de conteúdo, eu vejo duas questões, né? Eu vejo uma primeira que é, de fato, aquele conteúdo commodity, de Sim. prateleira, cada vez mais faz menos sentido ter um EAD, ter um curso, um pacotado daquele conteúdo. Cada vez mais isso está alimentando bases de aprendizagem e sendo consultado via consulta direta ali Na necessidade. a uma IA que vai trazer aquele conhecimento. Sim. Então,
por exemplo, na Petrobras você tem toda a base de padrões alimentando a IA interna, com toda a segurança da informação necessária. Então, hoje eu penso assim, poxa, eu vou fazer um curso para ensinar a fazer contratação. Eu posso ali na IA e falar exatamente que tipo de contratação que eu quero ter e ele vai me trazendo tudo com base nos padrões O passo a passo, corporativos, por o exemplo, passo a faça passo. isso, fale com tal pessoa, mande. O que eu vejo que é Ótimo. muito mais eficiente do que eu ficar tentando resgatar da memória um curso que eu fiz, que eu vi todos os cenários possíveis de contratação Sim, e agora estou precisando de um cenário e eu vou sim, lembrar muito pouco daquilo ali. perfeito. Então, acho que tem essa questão de conhecimento mais... Agora, existe uma parte do conhecimento, como eu falei um pouco antes, que é o tácito, que é o que está na cabeça dos especialistas, mas que não foi externalizado, não virou padrão, mas que o geólogo que está lá na ponta, que o pesquisador que está no centro de pesquisa Total. tem. E esse conhecimento ainda é um conhecimento super valioso para ser foco de desenvolvimento de outras Super. pessoas que não têm aquele conhecimento. Sim. Então, a natureza do conhecimento também Ela importa, ela né? importa. Sim, total, concordo. E aí, de fato, alguns cursos, broadcast, muita gente sobre aquele conhecimento novo que está sendo explicitado agora, pode ser um caminho interessante. Sim, Um total. EAD tradicional, porque é algo novo, faz sentido, não foi explicitado, que eu preciso trazer de uma forma engajadora. Então, eu acho que assim, se somam, né? Eu acho que perde uma ênfase, sim, em criação de conhecimentos com o uso da IA, por causa desses conhecimentos mais básicos, vão ficando cada vez mais explicitados. Eu preciso ainda ter conhecimentos, sim, gerados, acho que tem um espaço para isso, mas cada vez ele é menor em relação ao portfólio como um todo. Mas eu acho que o que muda é que a gente precisa investir mais e na alta complexidade, né, cognitiva, onde você precisa de interação de pessoas, onde você precisa da prática, das metodologias ativas. E com a IA, o que eu vejo de positivo é começar a conseguir escalar um pouco mais as metodologias ativas, que sempre foi um problema. Sempre quando você coloca na balança do corporativo, vamos treinar toda a força de trabalho, é muita gente, o EAD acaba pesando porque e aí você Lógico. perde na qualidade do nível de complexidade que consegue gerar aquilo ali. Lógico. Você vai lá, pegando a taxonomia de Bloom, para quem entende educação, né, assim, que conhece a escala de complexidade do conhecimento, você vai compreender, conhecer, compreender, aplicar já começa a ficar um pouco difícil, dependendo do tema que você consegue fazer com EAD, vai para analisar, sintetizar e criar, que são alta ordem Extrapolar, cognitiva, criar, sim. é muito frágil um EAD para você tentar chegar a um objetivo de aprendizagem Sim. nesse nível. Então você tem que investir em metodologia ativa. E aí eu acho que o bacana da IA, por exemplo, é desenvolver dinâmicas. Inclusive hoje eu dei uma aula sobre metodologias ativas, né? E eu faço muitas dinâmicas simples, com papel, cartas, né? Joguinho de tabuleiro. E antes era muito trabalhoso desenvolver isso. E hoje eu tenho alguns prompts que eu só coloco o tema e sai pronto para eu imprimir a dinâmica de cartas Sim. da IA. Então eu acho que a IA ela ajuda nessa produção dessas práticas, dessas dinâmicas, que antes era mais custoso, demorado. Então o professor tem esse poder na mão, né? Ajuda a desenhar o plano de aula para usar essas coisas. Você coloca um plano de aula seu e pede, olha, agora dá uma melhorada nesse plano de aula, trazendo metodologias ativas, traz propostas de jogos. Perfeito. Também é uma forma de intensificar, né? E até mesmo a questão da própria IA como um recurso de mediação didática. Então, assim, na Petrobras, por exemplo, nós temos um chat, né, que é o nosso chat interno, GPT, vamos dizer assim, né? É o chat Petrobras, que usa alguns modelos. E você consegue, por exemplo, criar seus contextos ali dentro. O que é isso? Eu crio um segmento ali onde eu alimento de conteúdos, eu faço uma curadoria de conteúdos para aquela base e eu posso criar um prompt que vai interagir com a criação de um assistente, né? Então imagina, eu posso ter um assistente que vai ser um professor meu de práticas ativas, interagindo com pessoas interessadas em aprender isso, e não só ensinando, mas ajudando a fazer, e justificando porquê, e dando feedbacks. Então, eu acho que existe também esse olhar de cada vez mais a IA sendo um ator mais ativo no processo. Sim. Só Concordo. tem um cuidado aí, que eu acho, que a gente não... que é a questão da substituição do professor pela IA, né? Eu acho que não é o caminho, assim. Eu acho que o caminho é potencializar e dar mais poder para o professor realizar, mas sem perder, vamos dizer, a monetização daquele trabalho, a rastreabilidade para aquele professor.
Aí é o que eu acho que é uma questão de influência digital, né? Que é assim, é saber fazer uso assertivo da tecnologia. Uhum. Eu acho que se a gente vai por um caminho, por exemplo, de criar uma grande IA professora da universidade, onde todos os professores alimentam aquilo ali e ela dá conta de ensinar tudo para todo mundo, você tira a motivação e a autenticidade daquele professor e até mesmo a sua capacidade afetiva de interação com, de envolvimento com as Super, pessoas. super. Eu costumo falar assim, ó, ninguém quer ser uma IA quando crescer, Uhum. mas alguém quer ser aquele professor que você admira, Sim, né? sim. Então existe um papel do professor de estímulo, de exemplo, de mobilização de pessoas que ele não pode se tirar do jogo. Sim. Senão você perde crédito, perde engajamento, você perde, né? É como fazer uma pesquisa científica usando um chat GPT da vida. Ah, Você não tem as fontes, né? Você não Não, confia de fato. não, eu acho que você trouxe um ponto também bastante importante, que assim, né? Por que que a produção de vídeo cresceu tanto, né, no mundo da educação? Porque é melhor você fazer, por exemplo, aprender com um objeto assíncrono, né? Um objeto que não tem ninguém ali na mesma hora com você trabalhando, com um vídeo que você vê a pessoa falar, ela pode fazer uma simulação de alguma coisa, né? E o processo, assim, no processo de aprendizagem, o sentimento é muito, a emoção é muito importante. Se você Sim. tira a emoção, né, deixa só o conteúdo, Emoção. assim, tanto é, né, que os livros estão aí, o livro é pura emoção, né? Não tem só conteúdo no livro, tem muita emoção. É. Então, para mim faz muito sentido. E, e, e eu acho que, não sei, eu tenho uma sensação, né, de que a Building tem muitos clientes, graças a Deus, e alguns deles, eu noto que sempre foram muito focados no conteúdo. E eu vejo uma mudança de eixo agora, né? Você trouxe as metodologias ativas, de eixo para uma experiência de Sim. aprendizagem, né? Para um olhar de experiência que traga o conteúdo. E eu acho também, concordo totalmente com você, que a IA, ela, para nós que desenvolvemos, criamos experiências de aprendizagem, ou conteúdo, ou aula, o que seja, né? O papel do professor ou do facilitador. Antigamente a gente imaginava uma coisa e não conseguia fazer. É o que você falou, porque, não, Constanza, para com isso que você não vai conseguir dar conta. Agora, outro dia eu fiz um super trunfo de liderança. Lógico, deu um trabalho enorme, mas eu já consegui fazer, até as cartas saíram prontas, né? Eu revisei uma por uma, vi se estava fazendo sentido, mas eu fiz. Uma coisa que até há um tempo atrás, cara, eu demoraria, sei lá, dias e dias trabalhando, tinha que ter um designer do meu lado, Sim. fazendo, corrigindo, fazendo coisa. Assim, dá muito. Sim. Então, assim, tem uma potencialidade da própria experiência. Sim. Mas você não sente que o eixo muda? O eixo muda para uma arquitetura agora mais híbrida, talvez, né? Que use. E aí, entre a fluência digital, também use muitas ferramentas, não mais uma Sim. só. E olhando mais para a experiência e não só para o delivery daquele conteúdo. Perfeito, totalmente. E nessa linha, eu acho que uma coisa muito forte é a questão da aprendizagem on the job, né? Que é uma Sim. tendência aí que os vários estudos, Gartner, McKinsey, sempre, nos últimos estudos estão sempre reforçando isso. E nessa linha, por exemplo, a gente fez, né, no Laboratório de Experiência de Aprendizagem, no Expand Lab, um projeto que deu muito sucesso, que foi criar workshops de trabalho, inserindo nesses workshops microexperiências de aprendizagem, que ajudavam aquele grupo a chegar no melhor resultado daquele trabalho que eles tinham real, mas aprendendo ali ao longo do caminho, né, com pequenas pílulas de experiência, uma dinâmica de Lego para desenvolver visão sistêmica antes de fazer uma matriz RACE do projeto. Sim. Então a gente foi entendendo dentro de uma jornada de um workshop quais eram os pontos críticos que, se eles não tivessem algum pré-requisito de conhecimento, poderia não ser legal Isso é aquela uma atividade. barreira, por Isso é uma exemplo. barreira. E a gente foi minimizando essas barreiras com pequenas sessões de aprendizagem. E a gente fez vários projetos nessa linha e todos foram super bem avaliados. Assim, a gente chegou... foi muito diferenciado esse projeto. Então, eu acho que é isso. Olhar a experiência e aí, nessa experiência,
eram muitas coisas, não era só um sistema, um LMS da vida, que precisa existir ainda, especialmente pela integração de dados, a gestão, né, de dados da educação, mas a gente hoje tem um ecossistema, por exemplo, de tecnologias. Então, a gente tem um ambiente imersivo para fazer eventos maiores, em que eu preciso ter uma simulação de stands, com empresas, com fornecedores, mas tudo virtual. Eu tenho ambientes para gamificação, a gente tem ambientes para criação de conteúdo e ferramentas que disponibilizam para qualquer empregado, que a gente entende que todos os empregados são potenciais professores, né? Todos têm conhecimento para compartilhar, então a gente criou um grande projeto de autoria digital, onde todo empregado consegue ter um software de autoria, seja para gravar vídeo, seja para produzir mesmo conteúdo EAD, acesso a bases de imagens e tal, para construir seu conteúdo, e ele consegue publicar ainda em ambientes específicos para poder ser consumido. Então, dando uma facilidade para esse processo de compartilhamento de conhecimento, né? Então, sim, eu acho que o foco é muito de sair do conteúdo e para uma experiência, e cada vez mais essa experiência conectada com o trabalho. E aí, por isso, e essa eu acho que foi um grande laboratório que trouxe uma das bases que a gente está levando agora para o Laboratório Futuro do Trabalho, que é justamente assim, essa necessidade de, num mundo tão dinâmico, você criar uma outra instância, para além até da educação corporativa, Sim. De sustentação do desenvolvimento das pessoas num mundo tão dinâmico. E no desenvolvimento do trabalho em si. Então, é como se fosse incubar profissionais do futuro, né, nesse laboratório. Fazendo eles trabalharem com ambientes, ferramentas, já um passo à frente do que eles estão fazendo hoje, e dali, de uma forma bem prática e imersa nessa nova realidade, desenvolver, né, e resolver os problemas de uma forma completamente diferente. Então, é isso que a gente está acreditando para o próximo passo aí, o Laboratório do Futuro, do Trabalho. Não, eu acho espetacular e assim, e acho que tudo que a gente lê muita coisa, né? Esse tempo aí do que você falou da agenda, né? Eu acho que ele é fundamental, até para a gente estudar outras coisas que não exatamente conectadas com o nosso trabalho, porque amplia a nossa perspectiva, né? Ajuda. Então a gente lê muita coisa, né? Ultimamente. Você tem lá o World Economic Forum produzindo, para mim, tirando o Mackenzie, ou tirando não, junto, né? Eles estão sempre juntos, mas e outras, Accenture, né, Price, um monte de grandes consultorias produzindo conhecimento ligado a negócios e a trabalho. Eu acho que o World Economic Forum é, assim, outstanding em produção, e a gente lê muita coisa assustadora, né, essa quantidade de competências que vai mudar, que as crianças que estão agora estudando vão fazer profissões que a gente nem sabe quais são, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, eu tenho um filho de 9 anos, o que você vai ser quando crescer? Eu falo, ai meu Deus, perguntinha, traz a bola de cristal, né? Porque ninguém sabe. Possível. A minha grande pergunta, acho que a gente está indo para o final, é assim, se você tivesse que apostar, vai ter muita gente de T&D te vendo, e eu acho que a Petrobras é uma empresa que nos orgulha, né? Qualquer brasileiro tem orgulho da Petrobras, por muitos motivos, né? E eu tenho orgulho também por causa do desenvolvimento. A Universidade de Petrobras é sei lá, é um ícone, né? Assim, para quem trabalha com educação para o trabalho. Se você tivesse que apostar, tá aí um coordenador de treinamento que trabalha lá em Manaus, está nos assistindo, né? Uma gerente de treinamento de São Paulo, um pessoal de RH que trabalha com competências, desde a avaliação de desempenho, né? Desde da definição até a avaliação de desempenho, que nós estamos aqui no meio ajudando as pessoas. Quais seriam as apostas que você faria para a galera que está na frente da educação corporativa, que está, nossa, aqui, né, ansioso até, acho que tem até uma ansiedade nossa, né? O que nós vamos fazer para dar conta dessa enxurrada de mudança que vem? Quais são as suas apostas? Perfeito. Quer uma bola de cristal também? Tô brincando. É difícil, né? É bem difícil. Uma delas, e eu vou pedir ajuda aqui ao Fórum Econômico Mundial também. Sim. Mas eu vejo assim, duas dimensões, né?
o Fórum Econômico Mundial, em janeiro, se eu não me engano, desse ano, publicou um relatório onde ele trouxe a questão da Brain Economy, né? Ele Sim, trouxe o seguinte, o ativo mais valioso hoje das empresas é o cérebro das pessoas. total. Você pode ter poucas pessoas, mas com cérebro fantástico que vão te dar resultados fantásticos nesse Uhum. mundo onde a IA executa muita coisa e você precisa ter a criatividade, tomar decisão assertiva e tudo mais. Só que eles trazem também uma outra dimensão, né, que eles chamam, né, dessa capacidade do cérebro. Não é só a capacidade cognitiva de alta ordem, que é a criação, mas eles trouxeram uma dimensão que é a questão da saúde mental, que é Super. o saber cuidar da sua saúde mental e do seu cérebro. Cérebros saudáveis, né? Então eu vejo assim, que a empresa ela tem que estar muito atenta a isso, porque ela pode, numa tentativa de correr atrás da tecnologia, ter um efeito colateral muito grande de gerar mais ansiedade. Sim. Tem um estudo recente que saiu agora também, foi da Harvard, falando sobre uma empresa americana que fez um estudo de impacto da IA, e eles perceberam o seguinte, que o uso da IA no dia a dia de trabalho economizou de 4 a 7 horas das pessoas nas atividades que elas faziam. E aí perguntou, mas o que foi feito? Eles perguntaram, o que foi feito com esse tempo de 4 a 7 horas, em média, que vocês foram liberados? Eles fizeram mais do mesmo trabalho. Só que agora avaliando o resultado da IA. Ou seja, você está avaliando o quê? Você está numa ordem cognitiva mais alta, você não está fazendo o trabalho, você está avaliando se o trabalho foi bem feito. Isso te traz mais demanda cognitiva, isso gera Sim. mais fadiga cognitiva. E o resultado que eles perceberam? Aumento de ansiedade e aumento de burnout. Então, assim, aí por isso que eu falo que a fluência digital, para mim, é a chave dessa questão. Investir em desenvolvimento da fluência digital, Tá. que é justamente a capacidade de olhar criticamente para a tecnologia e sabê-la usá-la de forma assertiva, Sim. desenvolvendo as pessoas com saúde, mas não aumentando a ansiedade. Criando também nesse desenvolvimento ações que vão ajudar, né, as pessoas a trabalhar essa saúde mental. Então, por exemplo, cursos, práticas dinâmicas que resgatem algumas questões como sinestésico, ou seja, as pessoas manipular objetos físicos, fazer colagem, aparentemente um downgrade, né? Que eu estou voltando para o papel e tal, mas ele é necessário para contrabalancear um mundo completamente digital. Sim. Então, eu vejo que o futuro da educação não é a digitalização extrema, é a inteligência na tomada de decisão metodológica que você vai ter em termos de o quanto eu uso a tecnologia e para que eu uso e como uso. Perfeito. Sabendo usar para produtividade, mas não sabendo para substituir as competências que eu preciso desenvolver nas pessoas, que foi a nossa primeira conversa, de forma a gerar fadiga, eu não posso fazer isso, tem que ter momentos e pausas. Então, esse mesmo trabalho que foi feito em Harvard, que eu comentei, ele destacou o seguinte, mas então, como enfrentar isso? E uma das coisas que ele traz é a questão, ele chama até de enraizamento humano, que é justamente criar situações, resgates de voltar a fazer as pessoas interagirem socialmente mais. Então, assim, se eu estou num trabalho híbrido, o que eu estou fazendo no presencial? Vamos privilegiar a troca, A a interação, conexão. a Em conexão. vez de ficar assistindo uma aula, por exemplo, né? Exatamente. Deixa a aula, deixa o conteúdo para um bom prompt, talvez, né? Para eu achar de uma outra maneira e no síncrono, no Sim, presencial, eu cria outros formatos, provoca a Exatamente. troca, Sim. vai para a ponta da taxonomia de Bloom, né? Vai trabalhar na síntese, na avaliação, onde a troca é rica, mas não perde muito tempo com aquilo que você pode fazer de outras formas, né? Sim. Então, eu acho que para esses coordenadores, né, eu acho que é isso, assim, não cair muito nessa facilidade de ir para uma linha de IA para produzir conteúdos mais rápidos, IA para gerar mais conteúdos. Às vezes está gerando um grande banco, né, de obsoleto, assim, que não vai ser utilizado. Sim. Né? Então, investir de fato, de forma assertiva, no que eu posso de fato trazer uma produtividade, no que eu preciso resgatar a interação humana, como que eu posso usar, inclusive a IA, para me facilitar nesse processo, como a gente falou, criando games e tal. Então, para mim, é inteligência metodológica para conseguir ter assertividade no uso da tecnologia na educação. Ou seja, fluência digital
no processo de educação, né? E aí um conceito da fluência digital que eu já tinha comentado no início, mas que eu acho que é importante reforçar, que é diferente de destreza digital. A destreza você vai fazer uso da tecnologia, da ferramenta. Sim, Posso usar muito bem, mas fazer uma coisa que não gera valor, não dá um resultado bom. sim. A fluência é justamente, não, eu vou usar, mas sabendo que o resultado vai ser bom. E pra Tem gente a impacto, educação né? O que você fala, você já tinha conversado comigo sobre isso, né? O é impacto da fluência é maior. Da destreza é uma entrega. E exatamente. da fluência é um impacto que é maior do que se eu tivesse sozinho, por exemplo, né? Sem aquela Exatamente. história. E aí, nesse pacote, né, resumindo, de fluência, é lembrar que fluência não é só tecnologia. Sim, Então, investir, sim, obviamente, tecnologia, não tem como não investir, não sim, volta, né? E a questão do humano, sim. ser humano nesse tempo. Então, investir de fato, como você falou assim, poxa, é até curioso, ou até estranho, não lembro o termo que você usou, de falar de inovação pessoal, né? Gera uma certa estranheza no ambiente corporativo até. Sim. Eu lembro que um tempo atrás, quando eu falei de felicidade, né, desenvolver a competência felicidade, gerou uma super estranheza. Depois, logo veio aí Harvard falando da É, felicidade e sim, tal. Mas eu acho que é isso, a gente está num momento de reaprender a ser humanos, sim. né, e saber o valor do trabalho humano diferencial nesse processo. Isso envolve também, na educação corporativa, o valor do professor, qual é a contribuição de fato do professor, né? E porque se o professor for só um reprodutor de conteúdo, de fato, ele não tem É, muito valor nesse futuro. Aí é. ela vai fazer melhor que ele, isso daí. Agora, se ele é um professor inspirador, criativo, que gera conexões, que gera capacidade de ir para o alto nível cognitivo, aí, com toda a autenticidade, com toda a inspiração que ele causa nas pessoas, eu acho que é por aí, né? Reforçar esse tipo de papel. Isso que você está trazendo, a gente está indo para o final, mas isso que você está trazendo combina muito até com as últimas notícias que a gente viu da OMS, né? Que a solidão mata, né? É o mesmo nível de evidência, né? De morte do que fumar cigarro, do que beber álcool, do que estar super obeso. E eu sempre, eu acho que isso é uma provocação que você traz, que assim, como é que a gente, na educação corporativa, no TD ou no RH, trabalha contra isso? No mundo que cada vez mais, né, o home office, as coisas híbridas, mesmo quando a gente está com a IA, é eu e a IA, né? Eu e nada, eu e uma coisa que não é uma pessoa, né? Então a gente vai em si mesmando mesmo, né? Sim. Então, acho que são preocupações que a gente precisa ter. E, de novo, surpreendentemente, né, na sua resposta, vem uma coisa, de novo, não óbvia, que eu acho que eu olharia para a saúde cerebral das pessoas, né? Eu tenho também estudado isso. Nesse mesmo estudo tem aquela coisa do que eles chamam agora também que é ROE, né? Não ROI, que é o Return Over Energy, né? Será que onde eu estou pondo a minha energia, eu estou tendo um retorno maior do que eu teria se eu estivesse fazendo como antes? Então, assim, muito legal. A gente é um mundo, né? Ainda é por descobrir, né? Sim, sim. Não é uma coisa que está escrita, né? Pronta para ser consumida. A gente vai ter que experimentar. Acho que Sim. por isso que o laboratório talvez seja É. incrível. Pois é, e aí eu acho que é isso, né? Dentro desse contexto, novos papéis, novas instâncias, Sim. novas formas de desenvolver pessoas. Uhum. Por isso que o Laboratório Futuro Trabalho ele vem para cobrir uma lacuna que a gente identificou, que é entre a capacitação e a prática no ambiente de trabalho, tem um gap. Então, que normalmente não está ligado só a uma falta do conhecimento, mas tá ligado a uma falta de infraestrutura, de Sim, processo, sim, de sustentação que dê conta dessa transição. sim. E aí é esse passo que a gente está ocupando como um laboratório, pretende ocupar agora como Laboratório Futuro Trabalho, Uhum. incubando as pessoas no processo, porque assim, a liderança, ela também está nesse processo Super, de aprendizagem. Ela também não tem ainda completamente clareza do que é esse ambiente aqui total. essa forma de trabalhar no futuro. Então ela também precisa ser incubada Uhum. e suportada para fazer essa transição, né? Então a gente está criando uma instância justamente para ocupar um espaço cada vez mais necessário de vem cá, te dou a mão,
faço junto com você o seu trabalho de uma nova forma, a gente vai aprendendo juntos aqui. E isso que a gente está aprendendo aqui, por isso é um laboratório, essa aprendizagem ela vai escalar, e os processos que ela vai atualizar. Essa aprendizagem que a gente tem aqui, no escopo controlado, pode virar uma inovação num processo do RH, pode virar uma inovação no processo que vai dar escala a essa boa prática que foi encontrada aqui dentro, Super, da forma de trabalhar diferente. super. Inclusive na formação das pessoas, porque isso vai, assim, na minha visão, isso vai afetar tudo. Todas as instâncias vão ser Sim. afetadas, né? Desde a contratação das pessoas, do onboarding das pessoas, Movimentação, tudo, movimentação das pessoas, né? Que perfil é esse que vai ser exatamente. um talento neste lugar específico? Exatamente. E Né? é interessante que o McKinsey, né, o relatório do ano passado, ele trouxe que foi uma combinação de vários outros relatórios de tendência em educação. Sim, Um primeiro pilar que ele traz lá é justamente assim, a necessidade do desenvolvimento se interconectar com os outros processos, assim, sair da caixinha do total. desenvolvimento e ter realmente uma interconexão maior. Porque a aprendizagem precisa ser um valor, né, em toda a cultura e não é uma responsabilidade só de uma área. Sim, total. Todas as áreas precisam cada vez É. mais promover um ambiente de aprendizagem, promover processos de aprendizagem Uhum. que dê conta dessa evolução, né, contínua das pessoas. Porque é aquilo, assim, cada vez mais esse modelo de eu vou lá na universidade me capacitar, vou fazer um curso de 2 dias, aprender tudo o que eu preciso e voltar para o meu processo para aplicar aquilo que em determinado momento vai ser necessário. Esse paradigma é que eu vejo que está mudando. Eu acho que ainda vai ter sim momentos em que fazer mais sentido ficar numa imersão, num ambiente, uma universidade isolado para determinados objetivos, mas tem grande parte deles que vão estar mais fluidos essa aprendizagem no fluxo do processo. Sim, Precisam estar, porque a nossa eficiência, como eu falei antes, de ir lá fazer um curso de 3 dias sobre contratação, para quando eu precisar de uma parte dele, essa ineficiência ela não se sustenta sim, mais, sim, né, nesse contexto mais dinâmico. sim. Então eu acho que essa transferência de uma aprendizagem mais central para algo que permeia mais a empresa, obviamente tendo uma universidade corporativa à frente de orquestrar, né, Lógico. de idealizar, mas não sendo a única que roda processo de aprendizagem, né? Ele tem que ter mais espalhado num processo como uma base de todos, né? Eu acho que é o indivíduo, como você falou, e para mim faz todo sentido, o líder de qualquer time deveria ter isso como um pilar crucial, ainda mais Sim. agora em tempos de mudança, que a gente acelerada, e a organização, por meio da universidade, por meio da liderança mais, né, de C-level, tudo, eu concordo super com você. Bom, a gente acabou o tempo. Chorar. Mas eu queria te agradecer. Eu acho que a gente falou, fazer só um resumo rápido, acho que a gente falou de coisas maravilhosas. Na minha visão, muito inovadoras. Trazer essa questão da fluência digital, né, como um pilar, né, que não está assim, ele está transversal na organização. Falar disso do ponto de vista do autodesenvolvimento, né? Do que faz sentido para a gente também não abandonar a gente em detrimento Sim. do resto. Da arquitetura de aprendizagem, da arquitetura da experiência, que leva em consideração o digital e o humano, né? Fazendo esse casamento perfeito entre as duas partes, que eu acho que é sensacional. E às vezes, né, quando a gente está numa época de mudança, a gente fica meio pendular, né? Agora é só massinha e cartas e post-itzinhos, agora é só digital, né? Tentar fazer o casamento dessas duas partes. Sim. Você traz isso o tempo todo, acho que é maravilhoso. E acho que a gente no treinamento tem um desafio grande, né, Delmir? Você trouxe esse desafio aqui, que eu acho que também tem a ver com essa consciência, né, da gente, de quem está nos ouvindo, não seguir fazendo tudo igual sempre fez, mas intencionalmente ter esse desejo de repensar suas metodologias. Sim. Eu acho que usar os frameworks, né, dos outros ou seus próprios para construir
experiências que realmente entreguem pessoas não só mais produtivas, mas mais saudáveis para o trabalho. Acho Perfeito, que perfeito. você, assim, acho que eu, Constanza, pelo menos, saio enriquecida dessa conversa. Queria te agradecer. Sou sua fã, você sabe. É igualmente. E acho que foi muito bom. Então, muito obrigada por estar com a gente. E que você tenha um sucesso esplendoroso nessa nova jornada do Laboratório de Inovação no Trabalho. Muito obrigado, Futuro do trabalho, Constância. na Futuro do verdade. trabalho. Muito obrigado, né? Obrigado aí por toda essa interação, troca e provocações. Já estivemos junto em outros fóruns também. E eu acho que, assim, uma mensagem final que eu queria Por colocar favor. é que as pessoas percebam, né, ou tenham uma consciência, se isolem um pouco desse caminho, desse lugar comum da preocupação com a substituição do ser humano pela IA e concentre-se na exploração das oportunidades, né, em explorar as oportunidades, porque tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Eu vejo com tanta, assim, tantas possibilidades, tantos novos desafios, tantas novas coisas para a gente fazer. E de fato isso envolve uma coragem de propor diferente, Sim. né? Então, se arrisquem mais a propor. Né? Tá aí numa área de educação corporativa, de T&D, dentro da organização, você entendendo esse contexto, levando uma proposta, arriscando a sair da caixinha, né? Bem fundamentado, bem justificado, com todos os dados ali que os líderes, né, entendem e a linguagem da liderança entende, se arrisque a propor, Boa. né? Porque às vezes a gente fica ali esperando o movimento acontecer para embarcar. Sim. E eu acho que uma coisa que eu aprendi na minha vida e ao longo da minha carreira foi a ser propositivo, a colocar meu projetinho embaixo do braço e ir lá vender a ideia. Sim. Seja um laboratório, que já é o segundo agora, na verdade é o terceiro, né, que foi proposto e a ideia foi comprada. Seja numa pequena atividade, um pequeno curso, um curso de inovação pessoal. Foi uma ideia também vendida, deu certo primeiro, deu certo segundo, foi melhorando e de repente entrou numa trilha corporativa para todos. Maravilha. Então eu acho que a gente tem que acreditar mais na nossa capacidade de inovação. Sim. Capacidade de olhar o problema, ser propositivo e não ficar buscando uma referência para conseguir propor. Então acho que é isso, tem muita oportunidade aí para o T&D, então espero que o pessoal surfe aí na onda da IA de forma positiva, trazendo mais soluções para a educação corporativa. Então é isso, ó. Para você que está aí, Delmir está dando uma dica: imagine, pense, crie e defenda, né? E a IA pode te ajudar, tudo isso, né? Mas é uma iniciativa tua. Então, meu muito obrigada também pelo seu tempo, né? Pelo seu interesse. E, de novo, obrigada. Oh, eu adoro falar com você. Muito Foi obrigada. ótimo. Que presente. Igualmente, eu adorei estar aqui com vocês. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.